Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 14 de janeiro de 2023. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias. Gratidão, viu? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chama Levi de pecador, publicano, afastado do reino de Deus. Não pode haver demonstração mais evidente de que a vocação é um fato gratuito, uma ação criadora. Quando Deus chama, cria no chamado a força para responder. Ele faz a medida da missão a que está destinado. Deus não quer que ninguém seja colocado à margem. Todo pecador pode encontrar o caminho do bem se os bons souberem viver e festejar com ele. A missão de Jesus, e portanto também da Igreja, não é erguer barreiras protetoras, mas derrubá-las para se misturar com o mundo e converter este mundo. A atitude de Jesus, que se senta à mesa com os pecadores públicos, com os renegados, é repugnante para os fariseus. Eles, homens piedosos e justos, acreditam ter o monopólio do amor de Deus, mas a bondade do Senhor, que se manifesta nos gestos de Jesus, subverte todas as suas teologias e a sua justiça. Eles ainda precisam aprender uma verdade fundamental: a religião é serva de todos e mestre de ninguém. Jesus se apresenta como médico, aquele que é capaz de abordar a doença humana sem ser por ela contagiado, mas ao contrário, ele a destrói. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, diz Jesus. Mas na terra não há justo nenhum sequer, como diz o Salmo 14, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3. O Senhor, portanto, veio para nós. Ele é o médico e salvador de todos, mas apenas aqueles que sabem que estão doentes e perdidos o acolhem. Os justos permanecem sempre na lista de espera da salvação, até que se reconheçam como pecadores. Nesta passagem temos duas cenas intimamente relacionadas: a chamada de Levi e a refeição com os pecadores. A primeira ensina que o nosso pecado não impede o chamado de Jesus. A ceia com os pecadores mostra a paciência que Jesus tem para com os que o seguem, mas ainda não rompeu totalmente com o mal. Comendo e bebendo com os homens, Jesus dirige a todos a sua palavra de salvação e não exclui ninguém da sua própria companhia. Para ele, não há separação entre santos e pecadores. Ele sabe que aqueles que experimentaram o vazio da vida mundana
muitas vezes se abrem mais facilmente ao convite de Deus e são capazes de um amor maior a Deus e aos homens do que aqueles que observam estritamente a lei sem nunca ter passado por esse processo de início de conversão. A Eucaristia, da qual a refeição é uma imagem, não é apenas alimento para os perfeitos e merecedores, mas sobretudo é remédio para os fracos e apoio para os desanimados. Para isso, entramos em comunhão com Ele, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Não é isso que a gente fala antes da comunhão? Jesus é o médico que veio trazer o remédio único e universal, a misericórdia do Pai. Ele é o amor gratuito, cuja grandeza não é proporcional aos méritos, mas à nossa necessidade. Com efeito, supera a própria necessidade, porque o perdão é o superdom, uma misericórdia infinitamente maior do que todos os nossos pecados. A salvação é acolher esta misericórdia, fonte da vida nova que vem de Deus. Os escribas e fariseus, que queriam ser mestres da verdadeira religião, nem mesmo eram discípulos dela. Eles se diziam justos, porque observavam todas as leis de Deus, exceto a mais importante, que torna os homens semelhantes a Deus, amar a todos com seu próprio amor, que é diretamente proporcional à nossa falta de amor. A pergunta dos escribas e fariseus é dirigida aos discípulos. No entanto, a resposta vem de Jesus. Esta é a forma própria da Igreja. Toda pergunta que se apresenta a ela deve encontrar a resposta somente em Jesus. A nova lei, a insuperável e definitiva, é Cristo, o que disse e o que ele fez. Devemos tratar os pecadores como ele tratou. Ele odeia o mal precisamente porque ama os doentes. Ele odeia o pecado porque ama o pecador. Quando amarmos nossos irmãos e irmãs com a ternura infinita do Pai, começando pelos últimos, então o amor do Filho também será perfeito em nós, e nós seremos semelhantes a Ele. Só o amor gratuito e misericordioso de Deus salva a todos nós. E hoje a igreja celebra o bem-aventurado Pedro Donders. Nasceu no sul da Holanda em 1809. Era muito doente, seu irmão mais novo, Martinus, era deficiente. Foi batizado nos primeiros dias de vida. Desde os 5 anos, desejava ser sacerdote. Sua mãe faleceu quando tinha 7 anos, e assim precisou parar de estudar para ajudar o pai, simples tecelão e já idoso, na renda familiar. A partir dos 12 anos, labutava no tear, primeiramente em casa e depois numa fábrica têxtil. Rezava durante o trabalho e à igreja diariamente e dava aula de catecismo para as crianças. Sua saúde frágil não permitiu seu alistamento militar em 1831. A falta de estudo, fraca capacidade intelectual e pobreza dificultaram também suas aspirações sacerdotais. Por fim, com o auxílio de seu pároco, iniciou o seminário aos 20 anos, mais como empregado do que como noviço. Trabalhava para pagar os estudos, além de receber auxílio de benfeitores. Foi aconselhado pelos seus diretores a entrar num convento, mas tanto franciscanos como jesuítas e redentoristas não o aceitaram. Em 1839, o prefeito apostólico do Suriname, Bispo Groff, proferiu no Seminário Maior de Haren, onde já estava, uma palestra sobre a sua condição de missionário, mostrando as dificuldades e pedindo ajuda. Ordenado em julho de 1841, aos 31 anos, Pedro se ofereceu para a missão e no dia 1º de agosto de 1842 embarcava para o Suriname, chegando na capital aos 16 de setembro e assumindo o cargo de capelão. Nos primeiros 14 anos de atividade, se dedicou à formação de crianças e catequistas e às visitas pastorais das famílias e escravos nas fazendas. Sua rotina era rezar a Santa Missa nas primeiras horas da madrugada e permanecer em oração para depois sair em visita. Entre 1842 e 1855 esteve em 4 plantações ao longo do rio Suriname. Era confessor rigoroso, mas repartia tudo o que possuía: comida, roupa, o salário, que era pouco.
Certa vez visita uma escrava que se encontrava quase sem vestimenta, e saindo da casa tira sua camisa, cobre-se com a batina e por uma fresta da porta joga a camisa para dentro. Contraindo febre amarela em 1841, ficou 4 semanas acamado. Em 1886, visitou pela última vez os seus enfermos. Contraindo uma nefrite, que é uma infecção renal, faleceu no dia 14 de janeiro de 1887. É considerado o apóstolo do Suriname, dos leprosos e dos índios. Em 1902, os redentoristas compraram terreno correspondente à casa da família de Pedro, na Holanda, onde moradores locais alegam usar água milagrosa de um poço. O nome de São Pedro foi escolhido para várias instituições, como escolas, fundações, associações, uma igreja, uma casa religiosa, um parque, uma paróquia, um café, revistas, está em tudo na Holanda. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.